bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br. Estamos lá ao vivo por streaming na tela do seu computador, do seu tablet, em qualquer parte do mundo. Bom, e falando em internet, o vazamento recente de informações de mais de 30 milhões de assinantes de um site de relacionamentos extraconjugais mostrou que na internet ninguém está a salvo de ter a intimidade exposta. O site foi invadido por hackers que revelaram inclusive dados de transações financeiras e cadastrais dos usuários. O grupo de hackers, conhecido como The Impact Team, assumiu a responsabilidade pela invasão. Mas e aí, existe ambiente seguro na internet e como se prevenir? É sobre segurança online que a gente conversa agora então com o Mário Viola. Ele é especialista em privacidade e proteção dos dados do Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS. Mário, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer. Bom, esse dado, é divulgado de milhões de usuários desse site que fica lá no Canadá, tornou aí o ambiente virtual, todo mundo ficou atento e alerta, será que está seguro ou não se acontecer num site como esse, que supostamente você teria aí toda a sua privacidade resguardada. Em qualquer site a gente pode ter os nossos dados divulgados? É a pergunta que todo mundo se faz. Eu acho que esse exemplo ele trouxe um pouco a mídia, essa discussão de você, enfim, dos limites, do nível de segurança que você tem na rede. A gente já teve exemplos no ano passado, enfim, do caso do Snowden com a NSA, onde até o governo americano foi objeto de hackers. Então, se até o governo americano, que é considerado um dos que mais se preocupa com segurança na rede, enfim, com crimes cibernéticos, se até eles tiveram seus dados roubados, enfim, furtados, quanto mais qualquer outro provedor privado. Então, a gente tem realmente uma fragilidade dos sistemas que é da própria natureza da internet. O fato de você interconectar várias pessoas e vários computadores, enfim, várias mídias, enfim, e que os dados ficam armazenados em diversas partes do mundo, isso acaba, de alguma forma, deixando alguma brecha para uma utilização indevida, para uma captação, uma coleta indevida por esses hackers, enfim, que são. Mas agora, por outro lado, a internet traz uma série de facilidades para o nosso dia a dia, Seja um serviço bancário, você não precisa mais ficar horas numa fila de banco, se resolve grande parte das questões no banco diretamente na tela do celular ou no computador, falar seu internet banking. Então muita gente fica preocupada, será que está seguro eu usar o meu computador para utilizar, por exemplo, serviços bancários ou colocar dados do meu cartão de crédito? Então, o que o usuário tem que ficar atento na hora de fato, confiar ou não num site e colocar seus dados lá? Eu acho que assim, os problemas do mundo virtual, eles já existem no mundo offline. A gente tem exemplos aí, por exemplo, de utilização de caixa eletrônico, com vários exemplos de fraudes, de furto de senhas, enfim, no próprio ambiente bancário, de crime, sei lá, saidinha de banco e outros crimes, que você não está no ambiente virtual e você tem um risco enorme que isso aconteça. No ambiente virtual, pelo menos, enfim, como esse tipo de operação, ela faz parte, enfim, do risco da atividade do banco, que está deixando, por exemplo, de ter que atender os clientes na própria agência, então ele acaba sendo responsável por determinadas violações, do ponto de vista de reparar. Se alguém tirar dinheiro da sua conta porque você usou o Bankline e alguém roubou a sua senha e tal, o banco depois você consegue se ressarcir. Então, ele acaba tornando o ambiente mais seguro do que o mundo real, que muitas vezes essa regra não acontece. Mas como dica, assim, para o que as pessoas podem fazer, primeiro usar uma senha mais forte, enfim, não botar a data do seu aniversário, o nome de um filho, o nome da mulher, enfim, senhas que sejam muito simples, enfim, 1, 2, 3, 4, que são coisas que rapidamente um hacker... E hoje em dia, boa parte dos sites mesmo recomenda, e nem aceita uma senha muito simples, então tem que misturar, de repente, um ponto de exclamação, interrogação, alguns outros letras ícones, maiúsculas e minúsculas com números, para não seja tão simples, tão fácil de ser desvendada essa senha. Com certeza. É lógico que o grau de preocupação com segurança está relacionado ao tipo de operação que você faz. Então, se for uma coisa simples, de troca de e-mail, coisas mais lúdicas, enfim, nada que tenha um grau de complexidade maior, uma senha forte, um bom antivírus, ele já funcionaria como, vamos dizer, um bom início para você proteger. Agora, se você precisar de fazer transações de trabalho, negócios mais complexos, enfim, aí vale a pena você, de repente, utilizar uma VPN, que é uma rede virtual privada, enfim, que funciona como quase que um túnel dentro da rede, enfim, de alguma forma com os dados encriptados e tal. Isso traria um grau de segurança maior. E, claro, aquele exemplo que você falou do site de relacionamento, enfim, a primeira coisa que você tem que fazer antes de colocar os seus dados em qualquer site é olhar os termos de uso, olhar a política de privacidade e de segurança, enfim, conhecer um pouco, buscar na própria rede como é a experiência do uso
daqueles aplicativos, daquele tipo de serviço, enfim, antes de você colocar os seus dados, porque no final das contas o risco pode ser muito grande, como a gente viu aí recentemente. Sem dúvida. Agora, por outro lado, a gente tem acompanhado aí, inclusive aqui no Conexão já fizemos outros programas sobre o tema, a legislação no Brasil tem avançado aos poucos, né, sobre a proteção do usuário da internet. Eu vou mostrar agora rapidamente na tela para você. Existe o CGI, que é esse comitê gestor da internet no Brasil, que está acompanhando, aí, estabelecendo diretrizes estratégicas relacionadas ao uso da web por aqui. Tem o Marco Civil da Internet, que foi aí muito discutido no ano passado, que de certa forma protege os usuários. Tivemos também a Lei Carolina Dickmann contra, né, a invasão de um dispositivo, seja um computador, um celular, de terceiros sem autorização. Então a gente tem avançado um pouquinho sobre a legislação, mas ainda tem muito, né, a ser melhorado nessa legislação para proteger ainda mais o usuário, Mário. O Brasil ele está na vanguarda, vamos dizer, de regulação da internet, governança da internet. O exemplo que você citou do Marco Civil, enfim, é uma lei inédita no mundo, enfim, a primeira carta de direitos, enfim, dos usuários de internet. Então ela traz uma série de diretrizes, inclusive de alguma forma com relação à privacidade. O CGI também, enfim, o Comitê Gestor da Internet, é um modelo que está sendo exportado para toda a América Latina e para o mundo, enfim, de governança da internet, enfim, então é um órgão multiparte, enfim, multissetorial, tem gente do governo, gente do setor privado, sociedade civil, enfim, é um modelo a se exportar. Mas, enfim, o próprio Marco Civil ele faz referência a uma lei de proteção de dados. Então, a gente tem algumas normas sobre proteção de dados no Marco Civil, mas a privacidade, ela dependeria, enfim, a proteção dos dados e a privacidade na rede, ela dependeria de uma regulação mais forte. E a gente vem trabalhando nisso, enfim, o governo federal, o Ministério da Justiça colocou em consulta pública, até julho desse ano, um anteprojeto de lei para discutir uma lei geral de proteção de dados. E agora vamos ver como é que isso vai caminhar, enfim. Estão tendo vários eventos, enfim, o próprio CGI, amanhã e depois, ele tem um seminário só sobre proteção de dados, enfim. Então, está sendo discutido esses vazamentos, enfim, a questão da NSA e do problema lá com o celular do presidente, enfim, tudo isso acabou estimulando o Brasil a entrar com mais força nesse debate, tanto no cenário nacional, com a aprovação do Marco Civil, como no cenário internacional, que o Brasil foi um dos defensores da criação de uma relatoria especial na ONU sobre o direito à privacidade e que foi aprovado. Enfim, então, temos um relator hoje específico para tratar da privacidade dentro do das Nações Unidas, ele vem ao Brasil em novembro, enfim, então, realmente o Brasil se engajou com todas as forças e esses vazamentos, todos esses problemas que a gente teve desde o ano passado, eles serviram como motor de impulso para essa nova postura do governo brasileiro. Muito bom. Bom, como já dissemos aqui, o Mário já mencionou, se os computadores do governo dos Estados Unidos foram invadidos, imagina o seu, tem que ter alguns cuidados. Na internet tem um site aqui recomendado pelo Mário que eu mostro para você agora, que fala um pouquinho sobre algumas dicas, né, Mário? O que são essas dicas básicas? Já falamos aqui da senha, o que mais o usuário comum pode utilizar aí como prevenção? Aquilo que eu falei, enfim, a questão da senha forte, que seria um primeiro fator, você ter uma senha forte, tentar criar com mais caracteres, como você falou, Cristiano, de ter lá um ponto de exclamação, uma letra maiúscula, uma minúscula, um número. A questão da criptografia também, enfim, criptografia seria um fator interessante. Existem diversas ferramentas aí, algumas delas gratuitas, que você pode criptografar os seus dados, enfim. Sempre priorizar as tecnologias, isso é uma dica talvez, os aplicativos que usem criptografia. Então, se você tem lá um aplicativo de mensagem, se você tiver dois, opte por aquele que tem uma tecnologia de criptografia dentro das operações de troca de mensagens. Outra coisa interessante é o uso de VPN, se você tiver, dependendo do tipo de operação que você tiver, e um antivírus de boa qualidade, enfim, para garantir o mínimo de proteção da sua máquina. Muito bom. Mário, obrigado pela conversa. Foi um prazer recebê-lo aqui. Foi um prazer. Espero que todos agora fiquem mais conscientes do uso dos seus dados pessoais. Sem dúvida. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura a gente volta para falar sobre câncer infantil. Iniciar os cuidados de forma precoce faz toda a diferença, mas para isso é necessário detectar a doença na sua fase inicial, porque segundo os especialistas, ela se desenvolve com maior velocidade nas crianças. Então, mais informações sobre prevenção do câncer infantil daqui a pouquinho. Mande desde já sua pergunta para a gente no Facebook, no Twitter, temos o WhatsApp, contatos aparecem aqui embaixo para você. E a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!